A primeira comarca que eu estive foi a da capital, Vitória. Isso porque eu já tinha alguma experiência, ou uma experiência na função, porque antes de assumir em Vitória eu já tinha sido promotor de justiça no estado de Mato Grosso. Então o procurador deu preferência para que eu ficasse na capital, exercendo as minhas atividades, até quando fui nomeado promotor substituto. O concurso sempre é para promotor substituto, início de carreira, né? Porque tem o substituto também de terceira entrância. E após o concurso, os que foram aprovados foram nomeados promotor substituto. E em decorrência das vagas que foram ocorrendo, então se dá ainda hoje, né, a promoção para primeira entrância, segunda, terceira e entrância especial. Uma das comarcas que eu fiquei mais tempo foi a de Itaguaçu. Então fiquei 5 anos como promotor titular da comarca de Itaguaçu, e na época, diante da falta de quadro, né, falta de promotores, eu fiquei respondendo também pelas comarcas de Baixo Guandu e de Afonso Cláudio. Na época, eram as comarcas mais difíceis, onde se falava que a bandidagem se escondia ali na região que fazia limite com o estado de Minas Gerais. Então esse período foi muito difícil, porque os processos criminais se avolumavam de certa forma que deixava a desejar. Um dos casos que eu tive que atuar, na época inclusive o promotor titular da comarca de Baixo Guandu era o Dr. Vomar Bermudes, e ele se deu por impedido de funcionar nesse processo, que era uns homicídios que ocorreram lá na comarca envolvendo Antônio Pinto. O pistoleiro era o Florício Binda de Aquino, que executava os crimes lá para o grupo, né? E envolvendo inclusive um fazendeiro, Renato Paiva. Assumindo a comarca de Castelo, já de segunda entrância, ao chegar lá e a comunidade vendo a nossa atividade, nos levou informação de que estava havendo irregularidade na distribuição da pensão do Fundo Rural, envolvendo a parte da administração da comarca. E em função disso eu comecei a fazer um levantamento das pessoas falecidas e checava nos meses seguintes se o pagamento dessas pessoas continuavam sendo feitos no banco, no Banesp, né? E cheguei à triste conclusão que os mortos continuavam recebendo. Em função disso, eu me comuniquei com a direção do INSS aqui em Vitória, na época Dr. Jamil Murad, Jamil Moisés, e ele imediatamente determinou que uma comissão comparecesse à comarca e desse prosseguimento no levantamento que eu já havia iniciado. E realmente foi constatado, né, após a conclusão da inspeção, que estava havendo irregularidade. Essa disposição ao gabinete foi em função da minha indicação para o cargo de presidente à época da Fundação Espírito Santense do Bem-Estar do Menor. Na época fez bem, depois passou para IESBEM, e hoje eu nem me lembro qual a sigla. Então, para que eu pudesse exercer a atividade de presidente,
obrigatoriamente eu teria que me afastar da função e ficar à disposição do gabinete do governo. Eu já tinha alguma atividade na área do menor. Foi justamente em razão disso que eu fui escolhido pelo Conselho de Administração da Fundação e assumi, fiquei lá praticamente 2 anos. Logo após a minha atividade junto à FESBEM, eu fui eleito presidente da Associação Espírito Santense do Ministério Público. E por 2 períodos eu a exerci, e como é da minha atividade, gostando muito da minha instituição, eu assumi e melhorei alguns aspectos da associação, juntamente com outros colegas valorosos, e conseguimos tirar a associação do fundo da biblioteca, da procuradoria, compramos sede própria, tivemos que inclusive avalizar títulos junto ao Banestes, o Dr. Roque, já falecido, Dr. Fernando Assis Ribeiro e outros colegas que nos ajudaram muito nessa etapa. Posteriormente, também em função dessa atividade junto à Associação Espírito Santense do Ministério Público, eu fui convidado para compor a equipe do ex-governador Gerson Camata e assumir a subchefia da Casa Civil. Essa promoção, como ainda hoje, existe o dedo político. Em função de eu estar exercendo a atividade junto à subchefia da Casa Civil, os colegas do Conselho Superior do Ministério Público me incluíram numa lista tríplice para promoção por merecimento ao cargo de Procurador de Justiça. E, logicamente, tive a felicidade de estar no gabinete do governador e essa lista foi encaminhada a ele e ele escolheu o meu nome. Na época, o Conselho era subordinado diretamente ao gabinete do governador. E o governador indicava uma pessoa para secretariar os trabalhos do Conselho. Em função disso, e pela legislação, automaticamente eu passei a ser cavaleiro da ordem. E me foi dado essa comenda de cavaleiro. Posteriormente, com a nomeação para o cargo de secretário de Estado da Segurança Pública, eu fui promovido ao cargo de comendador. E essa comenda foi deferida por decreto do então governador José Moraes. Em 1988, a Constituição Federal, dentre outros inúmeros encargos que foi concedido ao Ministério Público, foi também a designação para que acompanhasse os processos junto ao Tribunal de Contas, na função de Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Nessa época, alguns colegas foram consultados se gostariam de exercer a função e desistiram. E quando chegou a minha vez, eu aceitei e fui o primeiro procurador-chefe da Procuradoria de Contas do Estado. A corregedoria é uma ascensão que se dá em função da própria atividade ministerial. Como procurador de justiça, eu fui, chegando a minha vez, eu fui escolhido e aceitei e fiquei à frente da corregedoria durante 1 ano. A própria função ela é espinhosa. O corregedor ele tem que procurar exercer uma função de corrigir os possíveis erros que ocorrem.
Entretanto, eu fiz uma gestão diferente. Ao invés de esperar que a coisa acontecesse, eu me antecipei e chamava os promotores e procuradores, e algumas palestras que eu fiz no interior, dando a entender que a minha função era árdua, mas se os colegas colaborassem e ajudassem nessa atividade, para que não houvesse necessidade de instauração de procedimentos administrativos ou criminais, se fosse o caso, facilitaria muito o serviço. Nessa época eu tive uma colaboração muito especial da colega Itajaci Dornelles, a quem eu convidei para me assessorar e que foi de muita importância. Tanto o Conselho como o Colégio são órgãos da administração superior do Ministério Público e que automaticamente o procurador vai chegando e ascendendo a essas posições. O Conselho Superior ele é mais abrangente porque também exerce as atividades de punição. Então também dificulta muito o trabalho do procurador, mas é uma atividade a mais que o promotor, pela sua função de fiscal da lei, tem que ascender e aceitar. Tudo era difícil. O promotor tinha que ter a sua máquina de escrever, os seus livros, as estradas muito precárias para você se deslocar de Vitória até a comarca para exercer suas atividades. Não é como hoje em dia, que está super valorizado o promotor face à Constituição de 1988. E, em decorrência disso, também foram distribuídos os meios necessários para o exercício da atividade. O problema maior dessa fase que nós atravessamos é que, na maioria das vezes, o promotor recebia o seu vencimento e sentia aquele baque, porque o vencimento que era pago ao juiz era quase 3 vezes mais do que ganhava um promotor. Mas isso aí, no passar do tempo, foi sendo reconhecido e aos poucos foi se fazendo uma equiparação. Demorada, sim, mas chegamos até essa equiparação, que foi na época do Procurador-Geral, Dr. Wellington City, o trabalho do ex-deputado Valci Ferreira, que nos ajudou muito, e do ex-governador Albuino. Eu sempre digo que cada colega que passa pela instituição é como se fosse uma construção. Cada um vai lá e coloca o seu tijolinho. De tijolinho em tijolinho, hoje nós temos aí uma instituição bastante forte, com instalações condignas, equipamentos, assessoria, livros, computadores, mas isso aí tudo não é trabalho dos promotores atuais. É gradativamente, como eu falei inicialmente, a colocação do tijolinho. Então, de tijolinho em tijolinho, nós chegamos ao prédio, que hoje nós temos, inclusive, a sede que era provisória e problemática até. Hoje nós temos uma sede própria, com construção de um anexo, e quase 100% das comarcas têm promotorias do Ministério Público, com todo o equipamento necessário para a atividade do promotor. A Procuradoria tinha a sua sede provisória, vamos assim dizer, no 8º andar do Palácio da Justiça. Era um andar só, onde tinham todas as procuradorias e a biblioteca. Um prédio central, mas as instalações muito acanhadas, não dando condições
para que os colegas procuradores exercessem na sua plenitude as atividades ministeriais. Inicialmente ela foi transferida para a Avenida Jerônimo Monteiro, número 1000. Era um prédio e foram alugados lá 2 andares, na época do Procurador de Justiça Antônio Benedito Amâncio Pereira. Então nós ficamos lá uma temporada e depois fomos para uma sede oficial, por assim dizer, que foi no edifício Fábio Ruski, 12º andar. Nós temos colegas bastante atuantes. Apenas citando alguns, nós tínhamos o Procurador de Justiça Antônio Benedito Amâncio Pereira, o Procurador Elias Faisal, o Procurador Volmar Bermudes, a Edel Melo Carneiro e tantos outros que me falham no momento os nomes, mas que exerceram com dignidade e esforço a atividade do Ministério Público. O Ministério Público do Espírito Santo é atuante realmente. Nós temos colaborado com outros ministérios públicos dos estados, através da própria Associação Espírito Santense do Ministério Público. O Ministério Público se fez presente em reuniões da CONAMP e outras reuniões de interesse da instituição, e realmente é um ícone a ser verificado.